Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula de matemática, conteúdo do 7º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar nossa aula. Hoje o tema da nossa aula é relação entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Professor, que título maluco! Mas, gente, nós vamos continuar naquela linha de estudo de retas em um mesmo plano. Só que hoje nós vamos focar em retas que são paralelas e todas elas cortadas por uma transversal, por uma reta concorrente a elas, certo? Então vamos lá. Retas paralelas intersectadas por uma transversal. Um conjunto de retas distintas e paralelas de um plano é chamado de feixe. Quando uma reta qualquer desse plano intersecta todas as retas do feixe, dizemos que ela é transversal ao feixe. Ou seja, a reta transversal corta todas as retas paralelas em questão. Observe a imagem abaixo. Aqui nós temos o quê? Nós temos as retas. Repare que aqui, gente, nós estamos num plano. Você pode pensar no plano aí da sua TV, né? As retas R, S, T e V pertencem a esse plano. E você note também que as retas R, S e T são retas paralelas entre si. Você não consegue visualizar, nem perceber, nem intuir que elas vão se tocar em algum momento, porque elas são paralelas duas a duas. Agora repare que a reta V, ela corta essas três retas, ela intercepta essas três retas. Ou seja, a reta V, ela é uma a uma concorrente com R, S e T. Isso quer dizer que a reta V, ela é transversal. Eu falo que ela é transversal as retas R, S e T, ou seja, ela corta as retas R, S e T, tá bom, gente? Então aqui nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, certinho? Então aqui está o que eu falei para vocês. Os ângulos que ficam determinados. Então vamos lá. Gente, quando você tem duas retas paralelas, aqui eu tenho as retas R e as retas R. Essas duas setinhas indicam, gente, uma propriedade que eu vou chamar de propriedade, né, uma característica fundamental das retas. Elas são infinitas na mesma direção, nos dois sentidos. Então aqui é infinito para cá, é infinito para cá, e é o que as setas estão dizendo. Então, gente, aqui eu tenho as retas R e S, que eu posso ver como um feixe de retas paralelas formado por duas retas, certo? E aqui eu tenho a reta T transversal à reta R e S. Então, repare que quando eu intercepto a reta T com as duas retas paralelas, eu formo ângulos, certo? Aqui eu formei o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D. Aqui eu formei o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. Não se esqueça daquela notação de chapéuzinho em cima da letra indicando que é ângulo, certo, gente? Esses ângulos, eles vão receber alguns nomes especiais. Então, observe que duas retas concorrentes determinam quatro ângulos, como no caso de R e T. Lembre-se que A e B, por exemplo, são ditos ângulos consecutivos. Ó. A e B são ângulos consecutivos, porque eu posso pensar no B como uma sucessão do ângulo A aqui, ó, formando um ângulo de 180. E os ângulos A e C, esse ângulo com esse ângulo, são ângulos opostos pelos vértices, melhor dizendo, né? O ângulo A está de um lado do vértice e o ângulo C está no lado oposto do vértice. Você lembra que, nesse caso aqui, esses dois ângulos consecutivos, eles são ângulos suplementares, ou seja, eles formam um ângulo de 180 graus. E os ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Né? Então, observe que nesse caso, os pares de ângulos consecutivos juntos formam um ângulo raso de 180 graus. E os pares de ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Isto é, possuem a mesma medida. Assim, temos as seguintes igualdades tidas como verdadeiras. O ângulo A é igual ao ângulo C, o ângulo B é igual ao ângulo D, o ângulo E é igual ao ângulo G e o ângulo F é igual ao ângulo H. Aqui eu usei a palavra igual, gente, mas foi para simplificar para vocês. Na verdade, o termo correto são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, tá bom? Então, nós temos agora, a gente vai dar nome para esses ângulos.
ângulos alternos, internos e externos. Eu tenho, então, a categoria alterno, e eles podem ser internos ou externos. Então, preste atenção. O que são os ângulos alternos? Gente, a palavra alterno, ela lembra alternidade, né? Ou seja, alternado, melhor dizendo. Aquilo, né, que alterna. Então, por exemplo, aqui eu tenho os ângulos B e os ângulos H, que eles estão o quê? Esse está de um lado da transversal e esse está do outro lado da transversal. Então, eu posso dizer que o ângulo B e o ângulo H são ângulos alternos pela transversal, porque esse está de um lado e esse está de outro. Eu posso dizer também que o ângulo F e o ângulo D também são alternos, porque o D está de um lado e o F está de outro. Só que, por exemplo, os ângulos H e F, eles estão na região externa, eles não estão entre as retas. Então eu falo que, por exemplo, B e H são ângulos alternos externos. E eu falo que o F e o D são ângulos alternos internos, porque os ângulos D e F estão entre as retas. Eles são alternos internos. Então vamos lá. Ângulos alternos são pares de ângulos que estão em lados opostos da transversal. Por exemplo, os ângulos A e G, os ângulos A e G são ângulos alternos externos, porque eles estão na parte externa. Já D e F, como mencionei aqui, D e F, são ângulos alternos internos. Ângulos colaterais internos e externos. Gente, ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado da transversal. Então, por exemplo, B e G são ângulos colaterais, porque eles estão no mesmo lado, que é esse lado aqui, o lado direito da nossa transversal. E se você tiver prestado atenção na última parte, você já sabe que G e B são ângulos colaterais, o quê? Externos. D e E, por exemplo, são ângulos colaterais internos. Por quê? Porque eles estão entre as retas R e S e eles estão em o mesmo lado da transversal. Certinho? Então, aqui resumo o que eu falei. Chamamos de ângulos colaterais os pares de ângulos que se encontram no mesmo lado da transversal. Os ângulos B e G são colaterais externos e os ângulos C e F, por exemplo, são colaterais internos. Então, gente, essa é a diferença entre ângulos colaterais e ângulos alternos. Os alternos estão em lados diferentes da transversal e os colaterais estão em o mesmo lado da transversal. Eles podem ser, cada um deles, internos ou externos. Externos é quando não estão entre as retas paralelas e internos é quando eles estão entre as retas paralelas. Ok? Relações de igualdades importantes. Vamos lá. Os ângulos que formam um par de alternos externos são congruentes. Os ângulos que formam um par de alternos internos são congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Então, quando você pensar em ângulos alternos, já pense, se ambos são externos ou ambos são internos, eles vão ter a mesma medida. Ok? Então, gente, aqui eu tenho as retas L1, né? L1 e L2. Então, os ângulos beta e teta, eles são o quê? Alternos internos. Se eles são alternos internos, automaticamente eu já posso afirmar que eles são congruentes, certo? Repare que esse ângulo, se você medir com um transferidor aqui, ele vai dar esse mesmo ângulo aqui. Só que o ângulo beta, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, e acaba acontecendo de beta ser congruente a teta. Ou seja, ângulos internos, alternos, são congruentes entre si. A mesma ideia vai valer para os alternos externos. Se eu tenho dois ângulos alternos externos, repare que aqui eu posso pensar nesse ângulo aqui, né? E se eu medir com o transferidor, ele é oposto pelo vértice com alfa, vai dar a mesma coisa. Então, ângulos alternos externos também são congruentes. Então, nesse caso aqui, né, alfa seria igual ao ângulo lambda, ok? Então, não se esqueça, alternos externos e internos, os pares deles entre si são congruentes. Relações de igualdades importantes. Agora, gente, os ângulos colaterais internos
são suplementares, ou seja, somam 180. Ângulos colaterais externos também são suplementares. Então, gente, ó, quando você pensa em ângulos alternos, internos e externos, né, quando os dois são ou internos ou externos, automaticamente já pensa em congruência. Quando eu penso nos pares de ângulos colaterais, que são ao par, né, os dois, internos ou externos, pense que eles são suplementares, ou seja, eles vão somar 180 graus. Certinho? Então, voltando para cá. Então, aqui você pode perceber, ó, por exemplo, o ângulo alfa, o ângulo beta, por exemplo, e o ângulo alfa, eles são ângulos, o quê? Colaterais internos, certo? Estão no mesmo lado transversal, então eles vão somar 180 graus. Os ângulos alfa, aqui ó, os ângulos alfa e beta aqui, eles são também colaterais, só que eles são externos, não importa, eles também vão somar 180 graus. Então, ângulos colaterais internos ou externos, eles são entre si suplementares, eles somam 180 graus. Então, bora para um exercício, pessoal. Na imagem abaixo, temos um feixe de retas paralelas intersectado por uma transversal. Determine o valor de x. Então, aqui nós temos duas retas paralelas e uma transversal. Gente, eu quero calcular o valor de x. O que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que observar as igualdades que eu aprendi nessa aula. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui estão em lados opostos da transversal. Então, eu já sei que eles são o quê? Colaterais ou alternos? Eles são alternos, porque estão em lados opostos. E eles são internos. Então, quando eu tenho ângulos alternos internos, eu já sei que eles são o quê? Congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, eu vou ter a seguinte igualdade. Se eles são congruentes, por ser alternos internos, eu sei que este ângulo tem a mesma medida desse. Então, eu igualo 5x mais 8 igual a 7x menos 12. E aqui você vai resolver a equação. Para isso que nós aprendemos a resolver equações do primeiro grau, para resolver problemas diversos na matemática. Então, ao resolver essa equação, eu encontro o valor de x. Perceba, se eu resolver essa equação, da forma como você aprendeu, eu encontro x igual a 10. Portanto, o valor de x nesse problema seria 10. Ou seja, quando x é igual a 10, esse ângulo aqui é 58, 5 vezes 10 dá 50, mais 8, 58. E aqui, ó, 7 vezes 10, 70, menos 12, 58. Ou seja, esses pares de ângulos alternos internos valem 58 graus. Mais um exercício. A seguir, temos duas retas paralelas R e S intersectadas por duas transversais paralelas entre si. Determine em graus os valores dos ângulos marcados com X e Y. Então, aqui eu tenho, né, os ângulos Y e X, e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Gente, professor, aqui tem duas transversais. Eu posso aplicar o que eu aprendi nessa aula? Posso. Eu posso aplicar individualmente, ó. Aqui, o que vai acontecer aqui, ó? O ângulo Y, certo? Ele vai ser congruente a quem? Ele vai ser congruente a este ângulo aqui. Por quê? Este ângulo aqui, ó, essa abertura aqui, com essa abertura aqui, forma um par de ângulos alternos externos. E o que eu sei sobre eles? Que eles valem o quê? Que eles são o quê? Suplementares. Eles somam 180. Então, o Y, gente, é esse ângulo aqui, ó. Que é o quê? O suplementar de 60 graus. Quanto que é? 180 menos 60 dá 120. Então, o ângulo Y, ele mede 120 graus. E quanto que vai medir o ângulo X? Gente, ó, aqui eu não vou nem usar o que a gente aprendeu na aula, só vou usar a nossa intuição. Esse ângulo aqui, ó, como essa reta é paralela a essa, este ângulo aqui é congruente a este ângulo. Então, aqui é 60 graus. Se o ângulo X é oposto pelo vértice, o ângulo X também mede 60 graus. Então, gente, o valor de Y seria 120 e o valor de X seria 60 graus. Então, voltando aqui para mim,
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido a ideia básica de um feixe de retas paralelas intersectadas por uma transversal, entendido o nome dos ângulos. Depois compareça na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente para melhor consolidar o conteúdo. Até a próxima e bons estudos!